Olá, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui, com mais um capítulo, mais uma aula desse livro aqui, curso sobre Spinoza, de Gilles Deleuze, E hoje eu venho com a aula do dia 20 de janeiro de 1981, que é denominada nesse livro Eternidade, Instantaneidade e Duração, nessa aula, E nessa aula, o Deleuze ele dá continuidade às trocas entre as cartas entre Spinoza e Brian Berg, dessa vez tratando das composições e decomposições. Então, para quem está acompanhando essas aulas que eu venho trazendo, do Gilles Deleuze sobre Spinoza, eu acho importante assistir a primeira aula, que eu trouxe, falando das questões das composições e decomposições, Só uma dica, Então, Spinoza, ele vai trazer aqui um exemplo para dar para o Brian Berg, O exemplo é o seguinte, o exemplo é sobre o vil apetite sexual e o amor verdadeiro. Spinoza vai dizer, que entre o vil e o apetite sexual e o amor verdadeiro, eles são a mesma coisa, certo? Que são duas ações movidas pelo desejo. É uma ação física movida pelo desejo. Então, eles são a mesma coisa, Mas existe uma diferença de representação, uma diferença de uma associação de imagem, certo? O vil apetite sexual, ele traz uma espécie de decomposições, certo? Depois veremos mais sobre isso lá na frente. E o amor verdadeiro, ele é uma composição, certo? Onde duas pessoas se unem amorosamente e formam uma extensão, digamos. Formam um terceiro indivíduo que tem os dois como partes, ok? Mas o que faz com que o indivíduo ele seja atingido pelo vil apetite sexual, certo? Spinoza vai dizer que o indivíduo que experimenta o vil apetite sexual, ele é tão perfeito quanto se pode ser, certo? Ele é tão perfeito quanto as afecções que ele tem, que ele é dominado. Ele é tão perfeito quanto ele pode ser, Quanto o que está em seu poder, ok? E o que lhe falta? Falta um amor verdadeiro? Falta um outro estado? Falta outro estado melhor? Spinoza vai dizer que não, certo? Não falta nada. Não lhe falta um amor verdadeiro, ok? Spinoza vai dizer que lhe falta um amor verdadeiro é uma comparação do espírito. Na verdade, não lhe falta nada. Você comparar, você dizer assim, eu preciso de um estado melhor. Você não precisa de um estado melhor, certo? Não é real. Essa comparação ela não é real, ok? É o mesmo, e aí Spinoza vai dizer, é o mesmo que dizer que a pedra falta a visão. Não falta visão à pedra, certo? E também não falta àquela pessoa que experimenta um vil apetite sexual um amor verdadeiro. Não falta. Não falta também visão ao cego, certo? Ele é tão perfeito quando ele pode ser, em função das afecções que ele tem. Não falta as imagens visuais a um cego, certo?
Isso quer dizer que ele não vê mais. Ele não vê, mas a pedra também não vê. E não falta visão. Ele é aquilo que ele pode ser de acordo com as afecções que ele tem. Ele realiza a sua potência de acordo com o que ele pode, de acordo com o que ele é capaz, certo? Então, o cego e a pedra são perfeitos, não falta nada, certo? Eles realizam as afecções de sua potência, ok? Não falta asas aos peixes, não falta nadadeira às aves, não falta pernas às cobras, ok? Então Spinoza responde a Bleiberg, né? Só pertence à minha afecção, à minha essência, certo? Aquilo que eu experimento aqui e agora. Então nada me falta. Eu sou tão perfeito quanto aquilo que está na minha potência, das afecções da minha essência, ok? Se sou cego, não me falta visão. Se sou dominado por um vil apetite sexual, não me falta um amor melhor, ok? Para Spinoza. Então, para Spinoza, a essência ela é eterna. Lá na frente eu vou explicar essa questão. Ela é singular e ela é instantânea. Só pertence à minha essência o que eu experimento atualmente. Sou tão perfeito quanto posso ser em função da afecção que eu experimento, né, instantaneamente, ok? A instantaneidade é a modalidade da afecção da essência. Sou tão perfeito quanto posso ser em função da afecção que eu tenho, aqui e agora. Então vejam, a afecção é um corte, certo? É um corte instantâneo. É o efeito instantâneo de uma imagem que tem sobre mim. É diferente de você ter uma comparação do espírito, ok? Você comparar dois estados, é diferente. Toda afecção, ela tem uma duração e uma transição. É uma passagem vivida de um estado a outro. É o que há entre dois cortes, é o que há entre duas piscadelas, ok? São 3 tempos, digamos, a linha, há 2 linhas. Mas o que essa passagem consiste? Ela consiste em aumento ou diminuição de potência. E isso, certo? Pode ser infinitesimal, ok? E aí eu vou trazer um exemplo para explicar melhor tudo isso, né? O Deleuze, ele traz esse exemplo. Você está no quarto escuro e de repente alguém entra e a pessoa, sem lhe prevenir, por exemplo, né, ela acende a luz, certo? Então há uma passagem de um estado a outro, certo? Você tem que se adaptar ao seu novo estado quando a pessoa acende a luz, certo? Mas você vai haver aí uma diminuição ou aumento de potência. Por exemplo, se eu estou no quarto e eu estou em profunda meditação, em profunda concentração, e a pessoa acende a luz, vejam, vai haver uma diminuição de potência, pois quando ela acender a luz eu vou perder meu estado de concentração e eu posso ficar aborrecida, certo? Mas se eu estivesse nesse quarto escuro procurando meu óculos e alguém acendesse a luz, eu ia haver um aumento de potência, eu ia ficar agradecida, obrigada, né? Você acendeu a luz, eu estava procurando óculos, certo? Então, você pode ser tão perfeito quanto pode ser em função das afecções que você tem a cada instante. Não há nem o bem nem o mal, certo? Há sempre um estado instantâneo que envolve uma diminuição ou aumento de potência. Não há uma comparação entre estados, ok? Mas uma passagem vivida de um estado a outro, certo?
que são vividas a partir pelos afetos, né? Daquilo que afeta o meu corpo, na afecção, ok? E os afetos são diminuição e aumento de potência, que são vividas no instante, não é? Então, assim, não são necessariamente conscientes esses estados, né? Veja que nesse exemplo do quarto escuro não é algo consciente, né? E o aumento de potência ele vai chamar de alegria, e a diminuição de potência ele vai chamar de tristeza, certo? Sendo que as tristezas me decompõem, as alegrias elas me compõem, certo? Então, Deleuze ele retoma o exemplo, né, do quarto escuro, certo? E ele dá o seguinte exemplo, né? Eu estou no meu quarto escuro em profundos pensamentos, ok? Tendo ideias. E alguém entra e bate a porta, me dá um susto e eu me desconcentro, certo? E a pessoa começa a falar, brigando, né? Então aí eu tenho uma perturbação e eu tenho uma diminuição de potência, né? Eu tenho uma tristeza e uma raiva, né? Eu posso até ficar com ódio da pessoa, né? De acordo com o que ela vem me dizer, certo? E aí a minha potência de agir, ela é diminuída, né? Com as relações que não se compõem com as minhas. Essas relações, elas tendem a me destruir, ok? E aí quando eu tenho ódio, eu me sinto ameaçada. E quando eu me sinto ameaçada, eu quero destruir aquilo que me ameaça, certo? Então a tristeza, ela vai engendrar o ódio. Mas vejam bem, o ódio também engendra alegrias. São as alegrias das tristezas, ok? Imagine, infeliz, aquela pessoa que você odeia, né? Seu coração vai experimentar uma estranha alegria. E aí ele vai dizer que existem as alegrias do ódio, certo? Que são as alegrias compensatórias. Mas o que vem primeiro, né? Mas o que vem primeiro é o ódio. Veja, existe sempre uma tristeza de base. Ou seja, essa minha alegria, né, ela vem em cima da minha potência que foi diminuída. Ok? Então não adianta acreditar que o meu coração irá florescer, desabrochar, certo? Com as alegrias do ódio. Pois não vão. São alegrias compensatórias. São alegrias envenenadas. Por imensas que elas sejam, certo? Nunca elas vão suprimir a tristeza que deu origem. Então, o homem do ódio, o homem do ressentimento, certo? É o homem que tem as alegrias envenenadas. Mas o que se passa, certo? Nesse momento, quando encontramos uma relação que nos decompõe, certo? Uma parte da minha potência, ela vai se consagrar a conjurar o efeito, certo? Dessa ação sobre mim, certo? Para subtraí-la, para afastá-la, para mantê-la à distância. E isso vai diminuir a minha potência, porque vai haver uma mobilização para conjurar, certo? E vai subtrair. Deleuze vai dizer que não significa que fico com menos potência, não se trata disso, certo? Mas ela vai ser afetada de tal modo que tenho que conjurar a ação da coisa sobre o meu corpo, certo? Uma parte da minha potência tem a tarefa de conjurar, né? E é uma tarefa indigna, digamos, né? Para impedir que essa coisa destrua as minhas partes constitutivas, né? E é um esforço considerável, certo? É um tempo perdido. Na alegria é diferente. Na alegria, eu escuto uma música que eu amo, que eu gosto muito, certo? E ela vai compor com a minha alma, ela vai compor com a minha potência vai ser aumentada, certo?
E nesse momento há um investimento, certo? As duas partes se compõem e formam um indivíduo superior, um terceiro indivíduo, né? Um indivíduo que engloba as duas partes. E aí minha potência, vai estar em expansão. Isso aí é o poder da potência, né? De compor relações, criando um indivíduo formidável, né? Ele vai dizer que, entretanto, certo? Existem pessoas que gostam das tristezas. Elas gostam de cultivar a tristeza, certo? Elas são impotentes. E ele vai dizer que são exatamente essas pessoas que gostam de cultivar a tristeza, que precisam da tristeza, são as pessoas que estão no poder. São elas que tomam o poder, certo? Porque essas pessoas precisam da tristeza dos outros para construir o seu poder, certo? Então, os outros precisam estar tristes, eles têm a necessidade da tristeza para reinar sobre os escravos. Eles precisam da tristeza dos escravos para reinar. Né? É um regime de diminuição de potência, uma espécie de cultura da tristeza. São as pessoas que só adquirem poder através da tristeza, né? Instaurando um regime de tristeza, né? E aí, Deleuze vai dizer que existem sempre tristezas, sim, as tristezas elas fazem parte, certo? Mas a escravidão está, né, no valor que damos a elas, né, na complacência que temos, certo? Que cultivamos. Então, ele retoma agora, né, essa questão do vil apetite sexual e do verdadeiro amor, certo? Ele vai dizer que no verdadeiro amor você compõe relações, né, com outro indivíduo, né, e vai haver um aumento de potência, ok? E já no vil apetite sexual, não é porque é sexual que seria mal, digamos, né? Mas porque há sim uma decomposição. É aquele tipo de relação que cultiva a tristeza, certo? Onde é bom se odiar para se amar mais, certo? Não são boas relações para Spinoza, certo? Pois são relações que são envenenadas pela tristeza, né? E pelas pessoas que gostam de cultivar a tristeza, ok? Bom, agora vamos para a parte que o Deleuze vai trazer a questão do grau de potência. Ele vai explicar a questão do grau de potência. Ele vai dizer que a nossa potência ela é eterna, certo? Ela é singular, a nossa essência é eterna, singular e é um grau de potência, ok? Ela é eterna e é um grau de potência de Deus, ok? E por isso mesmo é eterno, né? Ninguém tem o mesmo grau de potência. Cada um tem uma quantidade intensiva de potência, né? A sua essência tem uma intensidade. A potência é um grau eterno, entretanto, ela não cessa de variar de acordo com as afecções que temos, certo? Que experimentamos instantaneamente no aqui e agora, em função das nossas relações com as coisas. Quando Spinoza diz que nossa potência é parte da essência divina, não é uma parte extensiva, mas uma parte intensiva, ok? Bom, essa é a parte da essência, né, e o grau de potência, ok? Que eu falei no início, que eu ia explicar, certo? Agora, outra questão, como tornar-se racional? Spinoza diz que não nascemos racionais, não nascemos inteligentes, não nascemos livres, ok? Mas podemos nos tornar. Estamos completamente à mercê dos afetos, né? A qualquer momento podemos ter encontros que nos compõem, que nos decompõem. Então, estamos num eterno devir, certo? Um devir. Entretanto, né, podemos buscar relações de composições, mas isso acontece a partir de um esforço. É o esforço, certo? Racional e livre de experimentar, porque não nascemos sabendo. Então precisamos experimentar,
experimentar a vida, né? Buscando um tipo de arte da existência, né? De ciência da existência, uma arte de compor, encontrando situações que aumentem as nossas potências, que nos convém. Então, é um aprendizado vivido, certo? Do que vai mostrar do que você é capaz, certo? Isso acontece através da experimentação. E do que você é capaz? Então, ele vai dizer que uma situação limite é verdadeiramente uma situação que aprendo, certo? Quando estamos numa situação limite, nós aprendemos do que somos capazes, para melhor ou para pior. É necessário surpreender, então, a si mesmo, ok? É preciso chegar a uma ciência da existência que não é teórica, ela só acontece vivendo, certo? E o primeiro esforço da razão para nos tornarmos racionais e livres, certo? É experimentar e fazer tudo que está ao seu alcance para aumentar a sua potência de agir, mesmo diante das situações limites, né? Que inclusive elas devem ser desejadas para você saber realmente, né, o que você pode. E saber também o seu melhor, o seu pior, aumentando a sua potência de ser, né, de viver. Bom, gente, eu finalizo aqui esse capítulo, espero que tenham gostado. Logo estarei com os outros capítulos desse livro. Muito obrigada.